Como identificar taças e como saber a diferença entre elas e, claro, como posicionar na mesa posta. Taça de água, de suco, refrigerante, também taça de vinho tinto, vinho branco, vinho rosé, espumante, tudo isso. E fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou montar uma mesa posta com você para você conseguir identificar certinho qual a posição de cada uma delas. Olá, meu nome é Larissa Abad, esse é mais um vídeo aqui do canal La Etiqueta. Antes de começarmos, já quero falar para você deixar o seu like e também, se você gosta de etiqueta e de mesa posta, principalmente, já se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo, porque aqui temos conteúdo novo toda semana. Pra gente começar a falar das taças, eu já deixei aqui as nossas taças separadas, que a gente vai falar sobre elas hoje. E também, como eu sei que vocês gostam e vocês sempre me pedem, eu já deixei cada líquido dentro da taça para ser mais fácil de visualizar e vocês conseguirem entender melhor e também lembrar com mais facilidade. Pra gente começar, eu quero falar com vocês sobre a estrutura da taça, para sempre que eu falar sobre uma parte dela, vocês já conseguirem entender. Então a taça é dividida em três partes. A gente tem um bojo, que é essa parte de cima, que é onde vai o líquido dentro. A gente tem essa parte aqui, que é a haste da taça, como se fosse a haste de uma xícara. Do mesmo jeito que a gente segura a xícara pela haste, a gente também segura a nossa taça pela haste. E para finalizar, a gente tem a base da nossa taça também. A primeira taça que aparece na nossa mesa posta é a taça de água e ela já está aqui primeira para vocês conseguirem visualizar. Quais são as características de uma taça de água? Bom, primeiro, se for uma mesa menos formal, que é a maior parte dos casos, a gente vai ter mesas mais informais, a taça de água ela não tem muitas regras, ela é um pouco mais livre em relação a isso. A taça de água é aquela que a gente vai usar para enfeitar a mesa, para decorar a mesa, e aí você pode ver que ela pode ser talvez um pouco mais baixa, com uma haste menor, ela pode ser um pouco mais alta, o bojo dela aqui em cima pode ser aberto, mais fechadinho, pode ter cores diferentes, texturas diferentes, inclusive eu trouxe aqui outros dois modelinhos para vocês conseguirem ver. Olha só, a taça de água, ela não tem muitas regras, ela pode ser colorida, pode ter texturas e vários detalhes. Larissa, e a taça de suco, como que vai funcionar? A taça de suco é a mesma taça utilizada para água. Essa taça aqui, ela vai ser utilizada para todas as bebidas não alcoólicas que forem servidas na mesa. Então pode ser água, suco, refrigerante, ela não tem muitas regras e é a primeira taça posta na mesa posta. Aí vocês me perguntam, Larissa, mas é obrigatório a taça de água na mesa posta? Ela não é obrigatória, porém ela é muito indicada que tenha. Por quê? Sempre vai ter aquela pessoa que vai te pedir uma água separada. Então, para isso, você já deixa posto na mesa posta, porque assim ela não vai precisar te pedir. Sempre vai ter alguém que vai engasgar sem querer, que vai querer uma água e por isso ela é muito indicada que tenha na mesa posta. Então, vamos para a nossa segunda taça na mesa posta, que é a taça de vinho tinto, que eu usei aqui para representar com o suco de uva, inclusive ele está gelado, mas normalmente o vinho tinto seco é servido em temperatura ambiente. Essa taça é uma taça já mais composta. Detalhe muito importante é que taças para bebidas alcoólicas na mesa posta é importante que seja transparente. Não tem problema se for de vidro ou se for de cristal, de preferência cristal porque serve para apreciar melhor as bebidas, mas é muito importante que seja transparente. Então essa aqui de vinho tinto, ela tem esse bojo já um pouco maior, a haste mais alongadinha e esse bojo maior. Isso aqui é muito importante para que a gente consiga girar e aerar o vinho, esse movimento aqui de girar. Então, justamente por esse bojo ser um pouco mais arredondado que a gente consegue fazer esse movimento. E Larissa, por que é que serve esse movimento de aerar o vinho? Esse movimento serve para liberar os aromas. Então, assim, quando a gente vira, o vinho entra em contato com o oxigênio e a gente consegue sentir todos os aromas e todos os perfumes do vinho. Outro detalhe importante é que a taça de vinho tinto sempre vai ficar apenas 1/3 da capacidade total. Então, a gente nunca deve encher completamente essa taça, até porque ela tem praticamente 600 ml aqui dentro, então é quase uma garrafa toda. O ideal é que seja apenas 1/3 da taça, assim a gente também consegue fazer esse movimento sem derrubar. E a terceira taça da nossa mesa posta é a taça de vinho branco, que aqui sim está representado com um vinho branco. Ufa! Qual que é a diferença entre a taça de vinho tinto e a taça de vinho branco para você conseguir sacar logo de cara? A taça de vinho branco ela é um pouco menor do que a taça de vinho tinto. Elas têm praticamente o mesmo formato, porém ela é um pouquinho menor e um pouquinho mais baixa. Ela tem a haste um pouco menor e o bojo dela é um pouco menor também. Por que que tem esse detalhe? O vinho branco, ele não é necessário você aerar para você poder apreciar ele. Então, não tem necessidade de você ficar girando a taça,
por isso a taça não precisa ter um bojo tão arredondado. Outro detalhe é que o vinho branco é servido gelado, diferente do vinho tinto, que é servido em temperatura ambiente. Por isso, ninguém quer ficar com a taça muito grande, cheia por muito tempo, e na hora que vai beber, o vinho já esquentou. Por isso, ela é um pouco menor, que a gente consegue colocar um pouco mais de quantidade, assim vai ter sempre um vinho gelado aqui dentro. Também repare que a taça de vinho branco a gente pode encher praticamente metade, diferente da do vinho tinto, que é apenas 1/3. Vamos agora para a nossa taça de espumante, a nossa taça de champanhe, que aqui está sendo representada com água com gás e está tudo certo. O importante é a gente ter essas borbulhas aqui. A taça de espumante ou de champanhe, ela tem um bojo um pouco mais afinilado e mais comprido que as outras taças. Por isso que aqui quando a gente olha fica muito visível a diferença entre elas. A gente tem a taça bem maior para o vinho tinto, a taça já um pouco menor para o vinho branco e vinho rosé, tá? Detalhe, essa taça aqui também é utilizada para vinho rosé, vinho branco ou vinho rosé, porque eles têm as mesmas características em relação à forma que ele é servido, tá? E para finalizar, a nossa taça de espumante também. Essa taça aqui com o bojo bem mais afunilado serve para a gente conseguir visualizar as bolhas e conseguir entender os detalhes do vinho. Quem aprecia realmente o vinho gosta de ver todos esses detalhes e também esse formato ajuda a preservar as bolhas aqui dentro. Então agora que você já entendeu a diferença entre elas, vamos montar sim uma mesa posta aqui e onde posicionar certinho essas taças. Então agora eu vou montar junto com você a mesa posta para você conseguir visualizar aonde é a posição de cada taça. Aqui a gente já tem suplá, prato raso, prato de sobremesa, também temos guardanapo de tecido e, claro, os talheres. Então agora a gente vai com as taças. Primeiro, a primeira taça sempre vai ser a taça para água e ela vai ficar aqui nessa posição, na mesma reta que a faca. Então primeiro taça de água, segundo a taça de vinho tinto. A taça de vinho tinto é essa maior zona aqui, que ela vai ficar na mesma reta aqui, como se fosse na diagonal da taça de água. E depois a gente tem a taça para vinho branco, que é essa daqui, taça de vinho branco, que vai ficar na sequência da de vinho tinto. E para finalizar, a taça para espumante ou então para champanhe, que vai ficar aqui como se fosse formando um triângulo entre as duas taças, tanto de vinho tinto quanto de vinho branco. Então a gente tem água, vinho tinto, vinho branco ou rosé e também taça para espumante. Isso, mas toda vez é necessário que tenha todas essas taças na mesa? Na verdade não, só vai ter a taça na mesa da bebida que você for servir. Então, por exemplo, se você só for servir vinho tinto, você deixa apenas a taça de vinho tinto colocada na mesa e também, claro, junto uma taça de água, que a taça de água é obrigatória para quando você tem uma bebida alcoólica. Caso você não for servir o vinho tinto, você for servir apenas o vinho branco, então você vai ter a taça de água e apenas a taça de vinho branco, e isso serve para qualquer outro tipo de bebida. E caso você fale assim, Larissa, eu não vou servir nenhum tipo de bebida alcoólica, mas eu quero que tenha suco e refrigerante, então não tem problema, você pode também usar duas taças, uma taça para suco e uma taça para refrigerante. Então essas foram as posições das taças. Ficou alguma dúvida sobre posição ou diferença entre taças? Pode deixar aqui para mim nos comentários que eu vou ler todos eles e responder para você. Um beijo e até o próximo vídeo!